Ok, muito bem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Hoje é o nosso dia 3. Nós já tivemos o dia 0, que foi a preparação e aquecimento de toda a nossa jornada. Tem muito, mas muito conteúdo lá na gravação do dia 0. Tá? Depois fizemos o dia 1, o tema foi Tudo Começa com Deus. Fizemos o dia 2, Você Não É um Acidente. E hoje, o dia 3, a pérola é O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Nós temos pouco tempo, mas muito conteúdo para a gente trabalhar hoje no dia 3, então. Ok? Então, para você que está chegando agora na nossa jornada da inteligência espiritual, eu sempre esclareço que essa jornada, apesar de chamar jornada da inteligência espiritual, não é uma jornada religiosa, né, que trata de religião, de uma religião específica. Né? Nós falamos sim do cristianismo, mas não falamos de denominações, né, do catolicismo ou do protestantismo. Tá? Nós trabalhamos a nossa jornada, na verdade, de transformação pessoal, é uma forma de nos conectarmos com o nosso Criador, com a divindade, ok? A gente já viu que as inteligências básicas são inteligência intelectual, que é o QI, muito se fala, depois tem a inteligência emocional, que é o QE, também muito se vende o que é aí na internet, né? Inteligência emocional, né? E nós tratamos da inteligência, que é a inteligência das inteligências. A inteligência espiritual, na verdade, poucas pessoas sabem, mas é a inteligência que controla as demais inteligências. Tá? Então, por isso que nós estamos tratando desta inteligência. Tá? Então, se você está chegando agora também, já deixa o seu like aí, tá? Na descrição dos vídeos, todos os vídeos nossos, tem os links para você assistir os episódios anteriores. Tá? E nós sempre começamos a nossa jornada com uma breve oração. Tá? Então vamos orar a Deus. Amado Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste tempo precioso que o Senhor nos reservou lá na eternidade. Não estamos aqui para tratar de uma religião, porque o próprio Cristo disse que a religião, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mas nós estamos aqui reunidos para adquirirmos inteligência espiritual, que é a inteligência das inteligências. Eu peço que abençoe todos os que estão assistindo, ou neste momento, através dessa gravação ao vivo, ou a que tempo for e através de que meio de comunicação for. Eu peço que ninguém saia deste encontro da mesma forma que chegou, mas que saia cheio da tua força e do teu poder. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você já sabe, né, que nós somos frutos da nossa genética, ou seja, das características genéticas que herdamos, os nossos temperamentos, e também somos frutos do meio em que vivemos. Dizem os especialistas que, na verdade, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, com as quais mais convivemos. Tá? Então, daí aquela frase popular, né? Diga com quem andas, que eu te direi
quem és. É interessante a diversidade de opiniões, do modo de agir, dos gostos das pessoas, da forma de se vestir, né, do tipo de carro que as pessoas usam. Umas gostam de carros grandes, outras gostam de carros pequenininhos. Tá? E se você analisar, né, os gostos também, toda pessoa ela é dirigida por alguém. O que é dirigir? Dirigir é ser guiado, ser controlado, ser direcionado por alguém. Quando você vai pregar, colocar um prego na parede, você direciona o prego. Aí você direciona o martelo no prego e às vezes você erra a direção e pega no dedo, né? Mas você direciona o martelo e aplica, você direciona a força necessária para que este prego penetre na parede. Você dirige o seu carro, você dirige a sua bicicleta, você controla o seu smartphone. Mas o que você quase nunca pensa é que você também, via de regra, é dirigido, você é controlado, você é direcionado por alguém. Você já parou para refletir a respeito disso? Como é que você escolhe as suas roupas? Como é que você escolhe os seus sapatos, o alimento que você consome? Quando você, muitas vezes, assiste a televisão, inclusive já tem estatísticas disso, né? Quando se tem, por exemplo, jogo de futebol, aquelas frasezinhas, aqueles comerciais, né, de um refrigerante, de um tipo de cerveja, né? Normalmente já fizeram pesquisas que neste momento que eles colocam, né, essas propagandas no meio do evento, as pessoas param e vão lá, abrem a geladeira e consomem o produto. E quando você é sugestionado, muitas vezes você nem percebe, né, que a roupa que você usa foi sugestão, né, de alguém ou de alguma propaganda, um relógio que você usa, ou o tipo de celular que você usa. Tá? Muitas vezes você está sendo controlado por uma força e nem sabe disso. Veja, por exemplo, a questão da política. A política ela se desenrola, ela acontece, né, no seu meio natural, né, conforme os interesses partidários. E aí, a grande mídia, né, a mídia em si, ela vem e faz a divulgação desta política. Só que a mídia também, né, tem os seus interesses. E na grande maioria, ela faz a divulgação desses eventos políticos, né, com ênfase em seus interesses. E muitas vezes você nem percebe isso. Veja, por exemplo, o caso de você tem um evento político, né? Você assiste uma programação política e eles colocam aqueles comentaristas, aqueles articulistas, aqueles analistas políticos. Na verdade, eles pegam uma pessoa, né, eles colocam nesta pessoa uma autoridade, diz, olha, esse é um articulista político. Né? E este articulista, ele vai ressaltar os pontos, né, de interesses daquela emissora, por exemplo, né, e vai te entregar o raciocínio já pronto.
para controlar, para guiar, para dirigir você. A mídia não deveria ser assim. A mídia deveria ser, principalmente os telejornais, os jornais, deveriam ser independentes, informar apenas os fatos, para que o consumidor do conteúdo, daquela informação, tire as suas próprias conclusões. Mas o que a gente vê é que não é assim. Eles apresentam as informações conforme os seus interesses, a fim de te guiar, de te dirigir, de te controlar. E muitas coisas que você reproduz, muita coisa que você fala no dia a dia, é consequência das opiniões que você formou ouvindo esses articulistas, ouvindo esses analistas, esses comentaristas. Claro que a mídia ela é formadora de opiniões, mas o grande problema é o ato de controlar as opiniões. E eu quero perguntar para você, qual é a força que dirige a sua vida? Você se sente controlado por quê? Ou por quem? Então, nesse exato momento, você, não aqui comigo, mas você já deve estar sendo dirigido. Os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores foram formados à base de quê? Quando a gente fala em crenças e valores, crenças, só para a gente conceituar rapidamente, são suposições, são convicções que você julga que sejam verdadeiras a respeito de uma pessoa, a respeito de conceitos, a respeito de fatos. Isso são crenças, são suposições, convicções que você tem. Por exemplo, tem pessoas que têm uma crença de que todo político é desonesto. Tem gente que pensa assim, então é uma crença dela. E valores é o grau de importância que você atribui de uma forma subjetiva às pessoas, aos conceitos, aos fatos. Qual é o grau de importância que você dá a alguma coisa? Isso são valores. Então nós temos crenças, convicções e nós temos valores, coisas que nós damos determinado grau de importância. Então, por exemplo, você está aqui comigo assistindo é porque você tem um valor, que é a espiritualidade. Ok? Nós, na verdade, não nascemos com crenças e valores, nós aprendemos as crenças e valores com a sociedade, com a cultura, com a época que nós vivemos. Então você pode estar sendo dirigido por suas crenças e valores, mas será que essas suas crenças e esses seus valores estão corretos? Ou você pode estar sendo dirigido por coisas ou pessoas que podem te ferir. Você pode estar sendo dirigido neste momento por lembranças dolorosas do passado, por acontecimentos, por coisas, fatos que ocorreram lá no passado que te machucou, que te feriu. Ou você pode estar sendo dirigido por vícios, esses vícios que tanto escravizam as pessoas, como por exemplo cigarro, bebida alcoólica, as drogas, pessoas que são viciadas em sexo. E mais uma vez eu pergunto para você, eu te questiono, o que exatamente está controlando a sua vida? O que controla a sua vida? O que controla a sua vida? Existem muitas circunstâncias, muitos valores e emoções que podem estar controlando a sua vida. Eu quero listar apenas cinco principais. Tá? Cada uma dessas circunstâncias, ou valores, ou emoções que eu vou citar para você, a gente poderia
fazer um estudo a respeito de cada uma, tá? Especificamente, mas eu vou falar bem rapidamente para você. Muitas pessoas, elas podem estar sendo dirigidas por culpa. Pessoas que são dirigidas por culpa, elas passam a vida toda fugindo do remorso, se escondendo da sua vergonha. Essas pessoas são manipuladas constantemente por suas lembranças, ou seja, são as suas lembranças que estão controlando a vida desta pessoa. A pessoa acorda lembrando desses fatos que ocorreram, que imputaram culpa a ela. Durante o dia, à noite. Pessoas que são dirigidas por culpa, elas permitem que o seu passado controlem o seu futuro. E muitas vezes elas se culpam por até sabotar o seu próprio sucesso. Eu não estou conseguindo progredir na vida por culpa, da minha culpa, que eu sinto das ocorrências lá no passado. Quando Caim pecou, quando Caim matou Abel, a sua culpa foi tamanha que ele que fez esta culpa, o fez sair da presença de Deus, de ter relacionamento com Deus. E Deus disse a Caim: você será um fugitivo errante pelo mundo. Sabe? E assim, muitas e muitas pessoas, hoje em dia, elas perambulam de uma forma errada pela vida, assim como Caim. Sem ter um propósito na vida. Ficam perambulando pela vida. Então, já pega essa chave, já no início. Vamos lá, já vira essa chave na sua vida. Você pode ser um produto do seu passado, mas você não precisa, não necessita ser prisioneiro dele. Você não necessita ser prisioneiro do seu passado. Não interessa o que fizeram de você. Interessa o que você vai fazer do que fizeram de você. Deus não está limitado ao passado. E é por isso que Deus é amor, que a gente já falou nos encontros passados, anteriores. É por isso que Deus é amor. Porque Ele sempre concede um novo começo. Deus fez de um assassino um líder, como Ele fez de Abraão. Abraão foi um assassino. Ele transformou Abraão em um líder. Ele transforma um covarde em um corajoso herói, assim como Ele fez com Gideão. Deus é especialista em restaurar. Deus é especialista em transformar, em dar uma nova chance, um novo recomeço às pessoas. A Bíblia diz assim: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Então eu quero dizer para você, vira essa chave na sua vida, olha. Por pior que você foi no passado, por pior que você tem sido, se você realmente de coração se arrepender e mudar de vida, Deus perdoa e Ele te dá um novo começo, Ele te dá um recomeço. Ele esquece tudo
o que ocorreu no passado. Na vida humana não é assim. Tem um preço. A pessoa cometeu uma ilicitude, ela vai ter que pagar. Tem toda uma consequência. Agora, no mundo espiritual, o preço já foi pago por Cristo. É por isso que ele concede um novo começo. O preço é o arrependimento e a mudança de atitudes, a mudança de vida. E é isso que as pessoas não entendem. Tá? O perdão de Deus e a liberação de culpa. Isso é um dos maiores bloqueios das pessoas. Porque as pessoas dizem, errou, tem que pagar. O sujeito fez isso, agora diz que mudou, diz que tem uma nova vida, claro, porque Deus o perdoou. O preço foi o arrependimento, não o remorso. O remorso é diferente, o remorso é assim, a pessoa ela se entristece não pelo que ela fez, mas pelo que ela perdeu. É isso que as pessoas não entendem. Esse amor de Deus, quando a pessoa se arrepende e Deus perdoa. Né? Na justiça humana, né? É claro que tem situações de perdão, tal, mas são mínimas. Né? Normalmente as pessoas são processadas, julgadas, condenadas e pagam o preço. Mas Deus não. Deus, claro que nós daremos conta de tudo um dia, mas a partir do arrependimento Deus perdoa e nos dá uma nova chance. E ainda bem que Deus perdoa, porque todos nós um dia fomos destituídos da glória, da glória de Deus, porque nós erramos. De uma forma ou outra nós erramos. E quem não se arrepende e pede perdão dos seus erros, não importa o tipo de erro, fica afastado de Deus. Tá? As consequências, então, ficam, tá? Mas com um arrependimento sincero, profundo, né, que é uma tristeza profunda, que dói, e mudança de vida, tudo, exatamente tudo Deus perdoa. Né? E a pessoa perdoada, ela não deve ter culpa. Não deve ter culpa. Então, se esse é o seu caso, se você, claro que você já deve ter errado, todo mundo erra, né? Se você se arrependeu, a culpa não pode dirigir a sua vida. Então muitas pessoas são dirigidas por culpa, mas a partir do arrependimento e da mudança de vida, a culpa não pode mais dirigir a sua vida. Ok? Muitas outras pessoas também são dirigidas por rancor e ódio. Pessoas se apegam às mágoas e não conseguem superá-las. Ao invés dessas pessoas liberar o perdão, elas ficam revivendo constantemente aquele ódio, aquela mágoa. E isso causa enormes transtornos em sua mente. Outras pessoas ainda, por mágoa, por ódio, elas explodem. Outras se fecham, se interiorizam. Quantas pessoas magoadas, elas se tornam pessoas fechadas, não quer mais conversa. Tá? E tudo isso que eu estou dizendo para você não traz nenhum benefício, não. Muito pelo contrário, trazem doenças psicossomáticas.
Estudos dizem que 100% das doenças começam na mente. Então, a pessoa ela tem uma predisposição genética e por conta do ódio, da mágoa, isso vai acabar sendo um gatilho que vai deflagrar essa doença no seu organismo e depois tem que correr atrás. Aí depois que deflagrou, a tendência é a evolução. Então, enquanto o rancor te machuca, te faz sofrer, o rancor paralisa a sua vida, quem te ofendeu normalmente segue a vida tranquilamente, normal. Tem até uma frase que todo mundo conhece, mas eu acho interessante, diz assim que aquele que não perdoa é como tomar veneno para que o outro morra. Você está constantemente se envenenando, esperando que o outro morra, e o outro não está tomando veneno, o outro está seguindo a vida dele normal. Pois é. Vamos fazer mais um reset aí, agora vamos ressignificar. Pense assim, os que te magoaram no passado, eles não podem continuar te magoando, a menos que você permita. O que passou, passou. Nada poderá mudar o seu passado. Nada, exatamente nada. Então, o que você tem que fazer é fechar o caixão, enterre os mortos. Deixe esses mortos ir embora. Enterre. Chega. O que passou, passou. O passado, para o seu bem, você tem que aprender com ele e se afastar dele. Então, o que você faz com o passado? Aprende com ele e se afasta dele. A Bíblia diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo, o que leva à morte. Ficar desgostoso, amargurado, isso é loucura. Isso é falta de juízo. Isso vai te levar à morte. Então vamos ressignificar. Diga assim, aqui comigo. Você que está me assistindo ao vivo, diz assim, e você que não está ao vivo também, mas está assistindo a gravação, diz assim: eu decido viver o presente. Respira, o presente, o aqui e agora, eu decido viver o presente com excelência, ou seja, da melhor forma possível. Eu decido viver o presente com excelência e planejar o meu futuro. Mas o que passou, passou. Vamos mais uma vez? Eu decido viver o presente com excelência e planejar o futuro. Mas o que passou, passou. Já foi. E também muitas outras pessoas são dirigidas pelo medo. Pelo medo. Claro que nós temos medos naturais que nos ajudam a preservar a nossa vida. Por exemplo, o medo de barulho. É normal você estar andando e de repente um estouro perto de você e você... Esse tipo de medo é natural e ele ajuda a te proteger. Medo de cair também é um medo natural protetivo, que nos ajuda a preservar a nossa vida. Mas também tem os medos patológicos, os medos que podem ter predisposição genética, mas a grande parte desses medos são
experiências traumáticas que nós tivemos no lar, na sociedade, no trabalho, nos relacionamentos. Então criou-se um medo patológico. Agora, independente do medo que você tem, ou da causa deste medo, desse medo patológico, né? Ser controlado por ele, você vai perder muita oportunidade na vida. Porque o medo, ele não deixa a pessoa correr riscos. E na vida nós corremos riscos. Quando você constitui uma empresa, uma personalidade jurídica, uma empresa, você vai correr risco. Durante toda a sua prática de mercancia, de trabalho, de mercantil, você vai sempre correr risco. A vida é cheia de riscos. Agora, a pessoa com medo, ela evita ao máximo correr risco. E aí ela perde oportunidades na vida. Porque elas são muito cautelosas. Claro que nós temos que ter mesmo cautela, mas o excesso, eu estou dizendo uma cautela exagerada, né, anormal. Então, a pessoa medrosa, ela sempre vai evitar os riscos, ela vai querer ter controle de tudo, mesmo das coisas que ela não tem controle. Tá? Mas, na verdade, essas pessoas com medo que querem ter controle de tudo, na verdade, elas estão sendo controladas pelo medo. Porque o medo, na verdade, é um cárcere. E este cárcere vai impedir você de se tornar o que Deus pretende para você. É isso mesmo. Então, se você é controlado pelo medo, você deve lutar contra o medo. E vira mais uma chave aí, ó. Quais as armas para você lutar contra o medo? Fé em Deus e amor. Fé e amor. Quanto mais fé e amor, menos medo. A Bíblia diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor é antídoto para o medo. A fé é antídoto para o medo. Se você tem fé, você crê e você tem amor, você tem um forte antídoto contra o medo. Porque o amor lança fora todo medo. A gente vai falar muito mais na nossa jornada a respeito disso, tá? Muitas pessoas também são dirigidas pelo materialismo. E pessoas assim são pessoas que o único objetivo da vida dela é adquirir bens materiais. Então ela é dirigida, né, por materiais, pelos bens materiais. E essas pessoas têm uma visão errada de que quanto mais patrimônio, quanto mais bens, elas são protegidas e mais importantes. E na verdade não é isso. Porque as posses, elas trazem felicidades temporárias. Quando a pessoa está morrendo, está no leito de morte, ninguém fica dizendo: cadê meu carro polido, novinho, cheirosinho? Cadê minha casa enorme, confortável? Cadê as minhas joias? Cadê o meu dinheiro? Quando a pessoa está no leito de morte, não é isso que ela diz. Ela diz: cadê meu pai? Abre aspas. Ou abre parênteses, né? Cadê meu pai que
há tempo eu não vejo, que eu desprezei? Cadê a minha mãe? Abre parênteses. Que não cuido dela, que a ofendo, que eu sou grosso com ela. Cadê meu filho? Abre parênteses. Que eu não cuido dele, não dou atenção a ele. Cadê meu irmão? Abre parênteses. Que há muito tempo eu não vejo, que eu não estendo a minha mão. Cadê o meu amigo? Que eu não me relaciono com ele, que eu não pergunto se ele está precisando de alguma coisa. No leito de morte é isso que a pessoa grita, né? Cadê as pessoas? Cadê os meus relacionamentos? De uma hora para outra, os bens, o dinheiro podem ser perdidos, num piscar de olhos. Eu sempre digo que o dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. A verdadeira proteção você só acha em algo que ninguém poderá tomar de você, que é o relacionamento com o Todo-Poderoso, com o Criador de tudo que há. É o relacionamento com Deus. Isso ninguém poderá tomar de você. Ok? Muitos também são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitas e muitas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Pessoas assim vivem o tempo todo tentando agradar alguém. O tempo todo preocupadas com o que as pessoas estão pensando dela. Elas são dirigidas pela pressão social. Elas fazem coisas que os outros gostam, que muitas vezes por elas mesmas, elas jamais fariam. Elas são dirigidas pelo gosto, elas são dirigidas tentando a aprovação dos seus pais, dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus amigos. E diga-se que nunca ficam satisfeitos. Você tentar agradar alguém, as pessoas nunca vão ficar satisfeitas com você, com o que você faz. Não. Então muitas pessoas pessoas já maduras, elas fazem coisas para ter a aprovação dos seus pais ainda. E quando não tem, deprime. E essas pessoas que necessitam de aprovação de outras pessoas, muitas vezes elas se tornam leais a essas outras pessoas. Leais, que eu digo no sentido de concordar com tudo. Tem pessoa que é leal a outra e ela concorda com tudo que essa outra pessoa faz. Tudo para obter aprovação. Isso é um perigo. Eu sempre digo assim que eu não busco amigos leais, de forma alguma. Isso dá um espanto, né? Que se Salvador, você não busca amigos leais? Não. Eu não busco amigos que concordem com tudo que eu faço, de forma alguma. Porque os leais, eles vão estar junto com você quando você estiver certo, mas também quando você estiver errado. Isso é um tremendo perigo, porque isso pode destruir a sua vida. Se você está fazendo alguma coisa errada e alguém não te alerta, isso pode destruir a sua vida. Muitas vezes você não tem consciência de algo errado que você está fazendo. Tem um amigo leal do teu lado, não. Estou junto contigo, sempre junto. Não, pera lá. Está fazendo algo errado? Opa, vem cá. Tem que confrontar o erro.
Claro, a pessoa está caindo no abismo, né? Eu não digo afrontar é diferente, estou dizendo confrontar o erro. Tá? Não digo bater, afrontar, bater, não, eu digo confrontar. Né? A pessoa está fazendo, é um amigo seu, está fazendo algo errado, chama do lado e fala, meu amigo, pera lá, o que você está fazendo? Olha, não sei se você tem visão disso ou não, mas olha qual é o resultado que você vai obter com os atos que você está fazendo agora. Nós não precisamos de amigos bajuladores, não, leais no sentido de estar junto comigo a qualquer preço, não. A gente precisa de amigos fiéis aos propósitos, aos nossos propósitos. Sabe, eu não tenho uma chave do sucesso. Mas uma coisa é certa. A chave do fracasso é tentar agradar a todos. Você quer deixar de lado o propósito de Deus para a sua vida? Então tente agradar a todos. O próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Além disso que estou te falando, existem muitas outras influências que podem dirigir a vida de uma pessoa. E todas essas influências que dirigem a vida de uma pessoa sempre leva à mesma desgraça. A um estresse desnecessário, a um potencial não aproveitado. Muitas pessoas que tentam agradar as outras, elas não aproveitam o potencial delas, porque elas sempre estão fazendo coisas para agradar outras pessoas. E ao final elas têm mais uma desgraça, é ver a vida dela não realizada, porque ela sempre agiu em favor de outras pessoas, tentando agradar outras pessoas e não buscando o propósito da vida delas. Quantas pessoas se sentem mergulhadas em crises por sentirem-se estressadas por seu potencial não aproveitado, por seu potencial estar sendo desperdiçado, por não ter uma vida não realizada. Tudo por conta do quê? De tentar agradar outra pessoa. Essa jornada espiritual nossa realmente é para te conscientizar, tá? De como ter uma vida com propósito. Nessa jornada, se você ficar, eu tenho certeza que você vai ficar comigo aí, não vai me abandonar, não vai me deixar pela estrada, né? Fica comigo até o final. Nós estamos no dia 3. Falta pouco, só falta 37 dias. Né? Essa jornada vai te mostrar como ter uma vida dirigida, uma vida guiada, uma vida direcionada pelo seu projetista, pelo seu Criador, pela sua fonte de energia, né? que é o poder de Deus. Repito, não estamos falando de religião, estamos falando de força e poder para você ter propósito e viver melhor a sua vida. Nada é mais importante na sua vida do que conhecer os propósitos daquele que te criou para você. Nada, exatamente nada. Nada pode compensar o prejuízo que você teve já por não conhecer os propósitos de Deus para a tua vida. Nem o sucesso, nem a fama, nem os prazeres, nem as riquezas, nada. Não conhecer os propósitos de Deus para a sua vida é como utilizar uma ferramenta errada. Lembra que a gente falou no encontro anterior? Toda ferramenta tem que ter uma utilidade.
Não adianta você pegar uma chave de fenda e tentar cortar a unha com a chave de fenda. Não dá certo. Cada ferramenta tem o seu propósito e você tem um propósito. Deus tem um propósito para você. Muitas pessoas reclamam que a vida está errada, está dando errado tudo na vida. Por quê? Porque é a ferramenta que está sendo utilizada errada. E aí a pessoa se sente derrotada, infeliz, desanimada. Por quê? Porque não está funcionando da forma correta. Da forma correta para a qual ela foi projetada, para a qual ela foi criada. Tá? E aí fica tentando, e as coisas vão dando errado e não vão tendo sucesso na vida. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. É como um acontecimento inútil, que não serve para nada. Já viu isso? Aconteceu alguma coisa e falou, mas para que isso? Não serve para nada isso na minha vida, é inútil. E aí? Então a vida sem propósito é assim, é um movimento sem sentido. As coisas que acontecem, todas as coisas que acontecem tem que ter um motivo, tem que ter um sentido, senão se torna inútil. Senão se torna inútil. Ok? Muito bem, comente aí se você está gostando do nosso encontro, nosso dia 3, o que dirige a sua vida, o que dirige a sua vida? Você já está refletindo a respeito disso? O que dirige a sua vida? Eu quero falar rapidamente para você sobre as vantagens de se ter uma vida dirigida por propósitos, por sentido. Vamos lá. Conhecer o propósito da sua vida faz com que você tenha um sentido, um significado. Muitas pessoas, muitos clientes meus da advocacia mesmo, sentam comigo em meu escritório e falam assim, puxa vida, doutor Salvador, olha, minha vida não tem sentido mais. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha um sentido, faz com que ela tenha um significado. Quando a vida tem um significado, você pode suportar quase tudo. Agora, sem isso, nada tem significado. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem propósito, a vida não tem significado. E sem significado, a vida não tem importância ou esperança. É por isso que muita gente tem medo da morte, porque não tem esperança. É assim, é como uma viagem. Se alguém diz para você, eu vou viajar e não volto mais, você não tem esperança da volta dessa pessoa. Você entende isso? Imagina a pessoa dizer, a pessoa que você mais ama, diz, olha, eu estou indo e jamais voltarei. Você fica sem esperança. Aí você fica apavorado. Fica apavorada. Mas a pessoa diz para você assim, olha, eu vou viajar, mas tal dia eu volto, ou eu logo volto. Você tem essa esperança de voltar, de receber de novo a pessoa, você fica aí esperando a pessoa, dizendo, contando os dias. Puxa vida, falta mais 5 dias só para fulano voltar. Sem Deus, você não tem essa esperança, você acha que a morte é o fim. E a morte não é um fim. A morte é um recomeço para a eternidade. Quem tem inteligência espiritual tem consciência disso. Quer viver, não quer a morte, não deseja a morte. Pelo contrário, luta pela vida, quer fazer grandes coisas aqui nesta vida. Quer ser útil, tem um propósito. Mas também não tem medo da morte, porque sabe que simplesmente mudar o estágio só. Então, sem significado, a vida não tem importância ou esperança. É por isso que as pessoas precisam de ter um significado, de ter um propósito na vida. E isso fortalece.
A maior desgraça não é a morte de uma pessoa. A maior desgraça é a vida sem propósito. A esperança, ela é tão essencial para a nossa vida como o ar, como a água. É o que eu disse. E quem não tem esperança, tem medo da morte. Nós temos que ter consciência de que um dia todos iremos partir. Essa falta de consciência é um dos grandes problemas das pessoas. Nós temos que ter consciência que um dia vamos partir. E ter consciência de que essa partida não é o fim. Que o que espera depois disso é toda uma eternidade. E segundo o que a Bíblia diz, se você partir para a eternidade com o Criador, será muito, muito melhor do que aqui. Então, se você tem se sentido sem esperança, não desista. Sabe o que o próprio Deus diz? Ele diz assim, porque sou eu, é Deus dizendo para você, não sou eu não. Ele diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a você esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para você. Isso não é religiosidade. Isso é relacionamento com o Criador, com o teu projetista, com quem te fez. É sentir que Ele tem plano para você. Que a sua vida não é inútil. A sua vida não é uma poeira cósmica, mais uma estrelinha, não. Deus tem plano para você e Ele tem plano de dar esperança e te dar um futuro. Então, por isso, tenha esperança. Sinta que Deus tem plano para você, porque Ele diz que tem e Ele não mente. E muito mais do que você possa imaginar ainda. A Bíblia diz isso. Deus tem muito mais do que você pode imaginar. Então vamos fazer um reset, mais uma ressignificação aí para o dia. Vamos lá? Deus tem planos, então diz assim, Deus tem plano de um futuro para mim. Bata no peito. Vou bater por causa do microfone aqui, mas bata no peito. Deus tem plano de um futuro para mim. Bata no peito. Deus tem plano de um futuro para mim. Muito mais do que eu posso imaginar. A morte não é o fim. A morte será um novo começo. Diz agora, eu não desejo a morte, mas quando ela vir, eu sei que será um novo começo. Ok? Muito bem. Outra vantagem de se ter uma vida dirigida pelos propósitos é que, conhecendo o propósito, simplifica a vida. Nós somos muito complicados, muito cheios de dedos. E conhecendo o propósito para a sua vida, você terá uma vida muito mais simplificada. E simplificando a vida, diminui o estresse, diminui aquela fadiga do dia a dia, diminui muitas coisas que nos causam conflito durante o dia. Você que está chegando agora, depois a gente tem a gravação, aí você terá a gravação no YouTube para assistir o começo, que é muito importante, ok? Muito bem, seja bem-vindo. Então, conhecer o propósito simplifica a vida.
Porque é o seu propósito que define o que você faz e o que você não faz. Na verdade, conhecendo o propósito, esse propósito, ele se torna o padrão na sua vida. Você não gasta muito mais energia porque você já tem um padrão, um padrão de como agir. É ele que define para você o que você deve fazer. Você não tem que ficar muito, sabe, estressado. O que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo. Não. Você já tem um padrão que define. É padronizado. Como empresas que padronizam a fabricação de veículos, a fabricação de determinados produtos, tem todo um padrão. Tá? Tem uma forma já para seguir. Isso não causa estresse. Isso fica leve, porque vai fazendo. É uma linha de produção. Então, conhecendo o propósito também é assim. Qualquer decisão que você vai tomar, você já pergunta: isso que eu vou fazer ajuda o propósito de Deus para a minha vida? Isso é bom? Isso é bom em termos de propósito da minha vida? Aí você deixa de tomar as atitudes conforme as circunstâncias, conforme aquele momento, conforme o seu humor do dia a dia, né? Conforme as pressões que vem. Quantas pressões a gente recebe no dia a dia? Fala a verdade, não é? Quantas pressões que a gente tem no dia a dia para tomar atitudes? E você já tendo o seu padrão, simplifica. Nas suas decisões você não vai além do que você deve ir. E isso te traz paz. Você muda o estilo de vida. Porque é impossível fazer tudo o que as pessoas querem. É humanamente impossível fazer tudo o que as pessoas querem. Você encontra o equilíbrio. Esta é uma palavra-chave: equilíbrio. Nós buscamos a paz. Muitas coisas que a gente faz, se você ver, o objetivo final é obter paz. Ah, eu quero guardar dinheiro, trabalhar, guardar dinheiro, tal. No final você está pensando o quê? Em ter paz. Ter dinheiro, né, para que o dinheiro te dê paz. E na verdade não traz paz. Nós temos realmente que buscar o equilíbrio. A Bíblia diz assim, ó: a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Ok? Muito bem, vamos rapidamente a outra vantagem de se ter uma vida dirigida por propósitos. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. É muito comum as pessoas que não têm foco viverem distraídas, tá? Serem movidas por circunstâncias. Então, a falta de foco é comum às pessoas. E pessoas sem foco, elas mudam com facilidade, com frequência, os seus rumos, acreditando que cada mudança vai solucionar aquela confusão da vida dela, ou vai preencher o vazio que ela tem na alma. Talvez você pense assim também: ah, dessa vez vai dar certo. Ah, dessa vez tem que dar certo. Muda, daqui a pouco muda de novo. Eu sei, porque eu também já fui muito assim. Mudanças constantes não resolvem o verdadeiro problema da falta de foco, do propósito. Agora, conhecer o seu propósito direciona a sua vida, porque faz com que os seus esforços, as suas energias, concentre-se no que realmente é importante para você.
A Bíblia diz lá em Efésios, assim, não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. Olha que lindo isso. Não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se sobre o seu propósito. E essa concentração, ela traz poder. Essa concentração traz luz. Pegue o exemplo, por exemplo, dos feixes de luz, dos raios de luz. Os raios, quando eles são separados, eles iluminam, eles aquecem. Mas quando os raios, eles têm um ponto comum, eles são direcionados, dirigidos a um ponto comum, né? Se você pegar uma lupa e ir no sol, você põe fogo lá na grama, no papel, porque você direciona, é como se você fizesse um raio laser. O raio laser, na verdade, é isso, é o direcionamento em determinados quantidade de raios num ponto só. Isso traz poder. Um ponto de luz focado por muitos raios, pode cortar o material, corta aço. Pode causar incêndio. Então isso é poder. Essa concentração, ela traz poder. Você já pensou nisso? Sabe, não há nada tão potente quanto uma vida focada. Não tem nada tão potente quanto uma vida focada, uma vida direcionada, uma vida dirigida com propósito. Esse foi o segredo de Paulo para ele espalhar o evangelho lá no Império Romano. Esse foi o segredo de Paulo. Ele teve uma vida direcionada. Ele disse assim: estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que passou e avançar para o que está à minha frente. Teve uma vida direcionada. Vamos fazer um reset agora? Vamos lá? Então repita em voz alta. Vamos lá, você que está comigo, firme, forte, rígido aqui comigo. Vamos fazer um reset, uma ressignificação. Repita em voz alta. Personalize o que Paulo disse. Então diz assim, estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Vou esquecer o que passou, porque o que passou, passou. E vou avançar para o que está lá na minha frente, para o meu alvo. Ok? Então, deixe de ser inconstante. Lembra que lá no dia zero, no encontro dia zero, eu disse para você que você era um inconstante? Que o ser humano, via de regra, é um inconstante. Então, deixe de ser um inconstante. Tenha uma vida impactada por bons resultados. Foque e faça somente o que é importante para você. Não faça tudo, mesmo as coisas boas, porque nós podemos lotar, podemos encher o nosso dia de coisas boas. Mas fazer muitas coisas não significa ser produtivo. Faça somente o que é importante para você. O que você deve fazer, mas que é importante para você. O apóstolo Paulo ele também disse o seguinte, aqueles de nós que almejam tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados neste alvo. Foque. Seja um raio laser. Concentre-se no alvo. Ok?
Vamos mais uma vantagem de ter uma vida dirigida por propósitos. Conhecer o propósito estimula a sua vida. Conhecer o propósito de Deus para a sua vida estimula a sua vida. Muitas pessoas não têm entusiasmo pela vida, porque não conhecem o seu propósito. Até o seu levantar da cama, ir ao trabalho, ficar com determinadas pessoas, e até mesmo a vida dela, é um fardo para ela. É uma carga, é um peso para ela. Quantas pessoas acordam de manhã já reclamando, porque elas não têm estímulo para o dia dela. Na segunda-feira acorda já reclamando, já triste, porque tem mais 5 dias de trabalho. Ué, que bom, graças a Deus que tem essa jornada diária. Graças a Deus que tem o dom da vida. O sopro que é o dom da vida está nela. Graças a Deus. A vida não é um fardo quando se conhece o propósito. Porque o propósito ele estimula, ele nos dá entusiasmo pela vida. Ok? Vamos mais uma vantagem de se ter uma vida dirigida pelos propósitos. Conhecer o propósito o prepara para a eternidade. Para a eternidade. Olha a importância da nossa jornada, hein? A jornada espiritual, ela trata além desta vida. Conhecer o propósito prepara para a eternidade. Quantas pessoas já passaram por esta vida? Desde a história da humanidade. E quantas pessoas já foram, já partiram? E aí? Muitas pessoas dessas, elas passam a vida tentando deixar um legado. Deixar coisas para serem lembradas por outras pessoas. Agora pega essa chave. Em última análise, mais importante do que as pessoas dizem de você, vai ser o que Deus diz de você. Quando você partir para a eternidade, as lembranças das pessoas aqui não te servem para nada. Não te servem para nada. Mais importante do que tudo isso, do que dizem de você, é o que Deus vai dizer de você. Tudo que disser de você, para onde você vai, se lembrarão de você ou não, não vai fazer diferença nenhuma para você. Todas as nossas realizações um dia serão superadas. Você pode até criar um legado. Estou dizendo que é errado, mas o que é errado é viver para criar um legado. Viver para criar um legado é um objetivo tacanho. Tudo vai ficar e você nunca mais vai ver. Olha que absurdo isso, viver para criar só para criar um legado é tão tacanho que tudo vai ficar e você não vai ver mais. Não terá importância nenhuma para você. Agora a sabedoria é criar um legado eterno. Isso sim é sabedoria. Isso sim é sabedoria.
Você tem consciência disso e criar um legado eterno. Se você só virar esta chave aqui comigo, já terá valido a pena o nosso encontro. Sabedoria é criar um legado eterno. Sabe de uma coisa? Vou falar para você o seguinte, ó. Você não veio a este mundo para você ser lembrado. Isso é pura ilusão, isso é pura enganação. Você veio a este mundo para você se preparar para a eternidade. Pois é para isso que você veio a este mundo. Chegará o dia que todos nós partiremos, todos nós estaremos diante de Deus. E antes da eternidade nós passaremos por um exame final. A Bíblia diz em Romanos assim, ó, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. E aí continua, sim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você e eu, todos nós, vamos prestar contas de tudo o que fizemos nesta vida a Deus. E você vai estar sozinho diante dele. Não vai dar para você jogar culpa em ninguém. Dizer, olha, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz por causa de cicrano. Não vai dar para você jogar culpa em ninguém. A tendência humana é sempre arrumar um culpado, sempre jogar a causa de algo sobre alguém. A fulano, eu fiz isso por causa de fulano. Foi ele que me seduziu, foi ela que me seduziu. Isso não, a culpa é sua. Só que quando você se arrepende, você muda de vida, Deus perdoa, tira essa culpa. Agora, no exame final, você estará sozinho diante do Todo-Poderoso. Todos nós, um dia, passaremos por uma avaliação final. Queiramos ou não. Eu não quero passar, não importa, você vai passar vai estar sozinho diante do Todo-Poderoso, prestando contas de tudo que você fez, de tudo que você disse. Sabe, lendo o manual do proprietário, do criador, do nosso projetista, que é a Bíblia, dá para supor que ele vai fazer pelo menos duas perguntas para mim e para você. Ele vai dizer assim: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar qual é a sua religião. Você é católico, você é protestante, você é espírita. Ele não vai perguntar qual é a doutrina que você seguia. Não, ele vai perguntar isso. Ele vai perguntar o que você fez com meu filho Jesus Cristo. Certamente ele irá perguntar: você aceitou o que o meu filho Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo? Você aprendeu a confiar nele? Porque foi Jesus que disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sempre nos convida. Jesus Cristo sempre nos convida, vinde a mim. Ele convida, ele está esperando, está convidando. E ele também diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, o único caminho até Deus, é Jesus Cristo. Não tem outro caminho.
Não tem. Não tem outro caminho. E Jesus diz que Ele é a verdade. Então a verdade, ela não é relativa. O que as pessoas dizem assim, pelo relativismo, ó, o que é verdade para um pode não ser para outro. Isso é enganação. Estão tentando te enganar com isso. A verdade é Cristo. Fora dele não há verdade. A verdade não é uma ideia. A verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. É Cristo. É a pessoa de Cristo. Ele é a verdade. Fora dele não há verdade. Tudo tem que passar pelo crivo dele. Ele é verdade. E ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. A outra pergunta que certamente Deus fará é: o que você fez com o que lhe dei? O que você fez com as coisas que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com o corpo que eu te emprestei? O que você fez com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido? Eu abandonei, eu deixei, eu briguei, eu fui grosso, eu maltratei. Você fez isso, O que você fez com o seu marido? O que você fez com a sua esposa? O que você fez com os amigos que eu te dei, com os colegas de trabalho que eu te dei? O que você fez com os seus talentos, com os talentos que eu te dei, com as dádivas que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que eu coloquei à sua frente, com os relacionamentos? O que você fez com os recursos financeiros que eu te dei, com os bens materiais? O que você fez? Imagine você respondendo isso para Deus. Será outra pergunta que certamente Deus fará. É assim. Sabe que Eclesiastes 4:4 diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. Muitas pessoas correm atrás do sucesso por inveja de outras pessoas. Em nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal, essa jornada tem como principal objetivo a te ajudar a se preparar para corresponder a essas duas perguntas que certamente Deus fará com você, para você. O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? O que você fez com as coisas que eu te dei? Isso é inteligência espiritual. Ainda que você tenha uma inteligência intelectual, um QI alto, 185, 200, lá em cima, ainda que você tenha uma inteligência emocional desenvolvida, muito bom para o seu relacionamento humano, se você não tiver uma inteligência espiritual desenvolvida, nada vale. Não adianta. Não adianta. É bom, Claro que você tem que estudar a inteligência emocional, desenvolver. Na verdade, eu nem fiz. Eu nem fiz aí o cálculo, o estudo da minha inteligência intelectual. Eu nem sei quanto eu tenho. Para mim nem importa isso. Quer medir, né, o seu QI? Muito bem. Eu particularmente, eu não medi o meu, nem sei. Mas o que para mim interessa, gosto de inteligência emocional, estudo, gosto sim. Acho que tem a sua relevância, é muito bom. Mas o mais importante é essa inteligência que a gente está vendo, que é o que controla as demais inteligências. Então, ao terminar essa jornada, eu tenho certeza que você estará capacitado para responder a esses dois questionamentos que pode ser que Deus faça para você lá. O que você fez com Jesus Cristo,
filho, meu filho Jesus Cristo, o que você fez com a vida que eu te dei. Onde você passará a sua eternidade e o que você fará lá na eternidade. Você também conseguirá, quando você terminar essa jornada, tá, responder a esses quesitos, a essas perguntas. Tá? Nós estamos chegando ao final do nosso dia 3. Hoje também teve bastante conteúdo, né? Assista de novo, depois eu vou subir no YouTube, tá? Este vídeo gravado, tá? Eu quero te passar uma tarefa extra. Muitas pessoas têm comentado comigo, têm feito essas tarefas, né? E têm dado força no dia a dia para elas têm comentado com outras pessoas também. Inteligência espiritual é repassar o que você aprendeu, o que você meditou, o que você estudou, tá? Então passe este conteúdo para as pessoas, tá? Comente com as pessoas. Uma reflexão para você comentar com as pessoas então viver com um propósito é o caminho para a paz. Quando você tem propósito, você tem paz. Tá? Um versículo para você memorizar. Depois você vê lá em Isaías 26:3. Diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então memorize esse versículo, tá? E medite sobre ele, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Tá? Uma pergunta para você meditar. Vamos lá. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Será que a sua vida está sendo dirigida pelas opiniões dos seus familiares, de seus amigos? Que força quero que dirija a minha vida? Qual é a força que você quer que dirija a sua vida? Então, responda, medite sobre isso, ok? Pois, muito bem, estamos chegando ao final, né? Compartilhe então essa jornada, assista os dias anteriores, tá? Tem sempre um link no vídeo no YouTube, um link que você entra numa página. Nesta página tem todos os dias, é só clicar, você assiste o dia 0, o dia 1, o dia 2, o dia 3, que é o dia de hoje, de novo, vai estar lá. Passe para as pessoas, tá? Ajude as pessoas também a desenvolver a inteligência espiritual. E sempre peço, não me abandone nesta jornada, não me deixa no caminho, venha comigo até o final, tá? Nós vamos juntos até o fim, tá? Não esquece, você não está aqui por acaso, tá? Enquanto houver vida, o sopro, enquanto houver vida, há esperança, ok? Fica com Deus, um beijo no seu coração. Tchau!